Programa Um Novo Olhar. Olá, boa tarde. É uma alegria imensa estar novamente aqui com você nessa tarde de quarta-feira. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é profissional aqui do Instituto Evoluir, a Caroline Zicardi. Gente, e ela é especialista numa área, não sei se você já conhece, microfisioterapia. Então hoje ela vai explicar para a gente o que é, quais são os benefícios, como é que funciona. Então, bem-vinda, Caroline. Como é que você está chegando? Obrigada, muito feliz de estar aqui, muito honrada com o seu convite. É uma alegria poder falar um pouquinho dessa técnica. Tem muita gente, apesar de já ter uns 40 anos, 20 anos no Brasil, tem muita gente que ainda não conhece. É verdade, tem muita gente que não conhece, eu mesma não conhecia. Então, quando a Caroline chegou aqui no Instituto, teve um dia, gente, que sabe aquele dia que você não acorda bem? E aí eu entrei numa reunião e a Caroline estava lá na reunião e eu falei, gente, ela começou a falar da microfisioterapia, eu falei, gente, é hoje. Agendei uma sessão e foi muito benéfico para mim. Então, a gente vai hoje estar tirando as dúvidas e explicando aí um pouquinho, né? Então, e olha, a gente já tem pergunta aqui, tá, Caroline? A Ana Clara, lá de Santos, ela pergunta o que é microfisioterapia e como ela pode ajudar a tratar problemas de saúde. Então, explica pra gente, conta pra gente, Carol, o que é essa tal da microfisioterapia? Então, a microfisioterapia, ela é uma técnica de terapia manual que ela vai buscar registros de traumas no corpo. Então, através do toque sutil, a gente avalia o corpo do paciente como um todo, buscando áreas que perderam o seu ritmo vital fisiológico, né? Então, essa baixa vitalidade dos tecidos, ela é decorrente de eventos de traumas físicos, químicos e emocionais que impactaram o corpo e ele não foi capaz de gerenciar. Então, num primeiro momento, com toque, a gente avalia e identifica essas áreas, e depois, com outro estímulo, a gente faz com que o corpo entre num processo de autorregulação. Essa autorregulação já todo organismo possui essa capacidade de se autorregular, mas naquele momento em si, ela não conseguiu agir. Então, cria o que a gente chama de um registro, né, que vai desencadear sintomas, sintomas diversos no corpo da pessoa. Então, a microfisioterapia, ela ajuda porque ela vai tratar a causa do problema, ela vai buscar a causa daquela dor, a causa daquela disfunção, então ela vai ajudar o organismo como um todo a se restabelecer. Muito legal, Carol, porque assim, né, compartilhando um pouco da minha experiência aqui, né, então, a Carol vai trazendo uma devolutiva, né, do que ela está observando ali no seu corpo, e eu fiquei muito impactada com algumas idades que ela trouxe, que ela conseguiu registrar ali, né, uma mudança ou uma queda energética, realmente foram idades durante a minha vida em que eu passei por mudanças e por transformações. Então, ela falava, olha, com 5 anos, com 27, o que aconteceu aqui? E realmente foram momentos, né, que tiveram situações impactantes na minha vida. Então, compartilhando um pouquinho aqui da minha experiência, né? E o Carlos, aqui da Vila Carrão, pertinho de nós, ele está perguntando se a microfisioterapia pode tratar problemas de saúde crônicos, né? Como artrite, fibromialgia. Como é que funciona nesses casos aí, Carol? Ela pode auxiliar, sim, nesses casos. Então, ela vai trazer alívio das dores, que ela vai buscar a causa daquela disfunção, né? Então, vai trazer alívio das dores, melhora da qualidade de vida, diminuição da ansiedade, do estresse que causou aquela disfunção e até o que essa disfunção está causando na vida da pessoa. Então, ela vai trazer uma melhor qualidade de vida no todo. Olha, e é muito interessante, né, Carol? Porque aqui a gente está falando, né, das questões de saúde e pode ser também, a gente vai falar um pouquinho aqui depois da questão do emocional. Como é que a pessoa, quando ela está numa crise emocional, como é que pode ajudar também? E
A Carla, lá de Santo André, está perguntando se tem contraindicações e quem pode realizar o tratamento. Tem alguma contraindicação para fibromialgia, Carol? Não, para realizar a microfisioterapia, não tem nenhuma contraindicação. Então, ela pode ser realizada de recém-nascidos até idosos. A única ressalva, realmente, é a negativa do paciente. Seria uma contraindicação, porque se ele não quer fazer, a gente não vai conseguir identificar no corpo. Ele já está negando ali aquele toque, né? Então, essa é a única ressalva. Se a pessoa não quer fazer, a gente não insiste. E a micro, ela também pode ser realizada de forma preventiva. Então, mesmo que tenha uma criança sem nenhum sintoma aparente, ou qualquer fase da vida. Então, a gente pode tratar a microfisioterapia preventivamente também. Ela não tem contraindicação nenhuma. Ah, que legal. E olha, tá vindo agora uma pergunta lá da cidade de Sorocaba, né? Então, a Anitta está perguntando se tem alguma diferença entre microfisioterapia e outras terapias manuais, né? Então, ela está dizendo aqui que ela gosta, ela é adepta, ela não conhece, e ela está perguntando se tem alguma diferença. Tem sim. Então, a microfisioterapia não é a única com os toques sutis, né, com a micropalpação, mas ela vai buscar a causa do problema. Então, a gente não trata o sintoma, a gente vai tratar o indivíduo que está apresentando aquele sintoma. Então, esse é o grande diferencial, né? É diferente de você fazer uma mobilização ou uma massagem, que você está tratando ali o sintoma. Você tem um alívio imediato da dor, pode até ser que esse alívio se prolongue para alguns dias, mas na microfisioterapia a gente vai buscar a causa, o que está levando a pessoa a apresentar aquele sintoma. Ah, isso é muito legal, né, gente? Então, olha quantos caminhos que a gente tem hoje para encontrar a cura. E a microfisioterapia é mais um caminho para você se tratar, para você olhar coisas ali realmente que estão assim submersas, que você não está conseguindo lidar, você não está conseguindo, né, de alguma forma resolver na sua vida, né? O Roberto é jogador de vôlei, né? E ele é do interior paulista, é lá de São Carlos. Ele está perguntando, né, se a microfisioterapia pode, de alguma forma, ajudar a melhorar a performance esportiva, né? E prevenir lesões. Então, imagina aí, Roberto, que você vai passar por muitas, né? Como jogador de vôlei. E como é que funciona, Carol, nessa questão ali, né, de quem é atleta, quem precisa ali cuidar, né, do seu corpo também? A microfisioterapia é muito importante na vida do atleta, tanto na prevenção de lesões, que ela vai otimizar todo o organismo desse atleta, auxiliando na melhora do seu desempenho, e também ajuda, caso ele já tenha uma lesão, que ele se recupere de forma mais rápida dessa lesão. Então, ela vai ajudar como prevenção e no auxílio da recuperação também. Olha, que legal. E agora, para você que está aqui nos assistindo na TV, ouvindo na rádio, a gente quer reforçar a parceria que temos com a FEAL. E lembrar que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15%, gente. É um bom desconto aí em todos os serviços aqui do Instituto Evoluir. Então, você que está aqui hoje escutando a Carol, quer vir aqui conhecer, quer marcar, né, um atendimento para você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você vai ter aí também o seu diferencial. E deixo aqui então para você que está nos assistindo um convite, né, para fazer parte dessa nossa rede de amigos que compartilham bem aqui pela Rádio Boa Nova, né, e TV Mundo Maior. Ajude a manter a nossa programação que auxilia você e a tanta gente, né, gente? Eu não canso de dizer, né, que hoje eu estou aqui no Instituto Evoluir, porque eu cheguei aqui, era ouvinte, né, da Rádio Boa Nova, lá há 23 anos atrás. A indicação foi no Grupo Socorrista Itaporã, que é um grupo que a Caroline frequenta também, e eu lá um dia falaram para mim, olha, tem uma rádio muito boa, vai escutar, e eu cheguei aqui. E como é
que você pode colaborar? Você pode colaborar espontaneamente pelo Pix 11 972510272 de maneira segura e tranquila, ou se preferir, você pode também entrar no site feal.colabore.org e lá obter todas as informações para se tornar um sócio, né? E aí eu fiquei curiosa, Carol, porque eu contei um pouquinho como é que eu cheguei aqui no Instituto Evoluir, como é que você chegou aqui? Olha, foi de uma forma muito gostosa, as coisas fluem quando tem que ser, né? Eu fiz o curso de microfisioterapia no segundo semestre de 2023 e quando o Celso, psicólogo, ficou sabendo que eu tinha feito o curso através da minha irmã, que é acupunturista, ele me fez o convite se eu não aceitava ir atender aí no Instituto, né? Eles já estavam tentando colocar esse tipo de terapia aí há um tempo, e eu fui, estou aí com o maior prazer, adoro, é uma troca deliciosa, é um ambiente delicioso, então estou muito feliz. Ah, que legal. Gente, a gente sempre gosta de, né, escutar essas histórias, né? As histórias pessoais de cada profissional, como é que chegou aqui, faz essa parceria com a gente, né? De uma forma orgânica, fluida. E nós vamos seguir aqui com as nossas perguntas. Olha, o pessoal está bastante curioso para entender o que é essa microfisioterapia. E aqui a Ana Carolina, lá de Santos, está perguntando, né, quais que são os benefícios para a saúde emocional e mental? Isso é muito interessante, né, Caroline, porque cada vez mais, né, a gente tem, eu e a Michelle, a gente trabalha muito com empresas, a gente tem cada dia mais escutado o quanto que as pessoas têm se afastado, né, do seu trabalho por conta, né, da saúde emocional, da saúde mental. Então, como que pode ajudar aí, Carol? Então, a microfisioterapia, ela vai atuar equilibrando o sistema nervoso autônomo, vai favorecer a liberação de neurotransmissores que são ligados ao bem-estar, como a serotonina, a dopamina, a ocitocina. Ela vai equilibrar o eixo HPA, que é hipotálamo, hipófise adrenal, onde vai diminuir essa resposta ao estresse. Então, falando de uma linguagem mais próxima, né, qualquer emoção que a gente sinta, antes da gente conseguir nomear essa emoção, ela é uma descarga química no corpo, né? Então, quando a gente fala de microfisioterapia, o acesso a tudo isso é o corpo, por isso que precisa do toque, né? O estímulo para a autocorreção é através do corpo. Então, a gente vai ajudar esse equilíbrio de todo o sistema nervoso, né, de todos esses neurotransmissores, diminuindo a resposta ao estresse desse corpo, né? Então, é através desse equilíbrio químico mesmo que a gente vai agir. Então, a pessoa tem um benefício de melhora do foco, melhora do humor, diminuição da ansiedade, diminuição de estados depressivos, né? Aquela sensação física que toda essa questão emocional traz, ela vai ter acalmado isso vai passando, né? Quando a gente faz a sessão de microfisioterapia, esse processo de autorregulação já é inato do nosso corpo, todo organismo tem isso, então ele vai fluindo ao longo do mês após a sessão. Então a gente estimula esse processo de autorregulação e ao longo do tempo tudo isso vai se regulando. Então, essa descarga química no corpo, ela vai sendo melhorada, vai sendo equilibrada, e a pessoa vai sentindo esse bem-estar. Logo após a sessão, já tem um bem-estar imediato devido ao sistema nervoso autônomo, né? Então, só que isso vai se permanecendo, porque a gente vai na causa dessa questão. Então, o que está afetando a saúde mental? A gente vai tratar a causa, vai liberar essa causa. Então, depois o corpo vai se organizando e tudo flui. Ah, que legal. Por isso, né, Carol, que tem um tempo, né? Então, a pessoa faz a sessão e aí, né, você vai indicando, você fala, olha, agora você pode voltar. Então, tem um tempo aí para ir repercutindo, né, os efeitos, né, dessa sessão, né, no seu organismo, no seu corpo, nas suas emoções, vai regulando, né? Bom, gente, eu falei que eu passei esse ano, né, acho que foi um mês, mais ou menos, atrás, eu passei numa sessão e gostei muito, então eu tô para retornar já, né, e realmente a gente vai sentindo, né, no meu caso não era uma questão física,
era assim uma questão de desregulação emocional e me ajudou muito naquele momento. Então eu percebi que eu já saí da sessão bem melhor, né? Eu lembro que foi um dia de temporal, lembro bem o dia da sessão e eu saí bem melhor, né? Depois daquele nosso encontro, né? E o Tiago, né, aqui da região da Saúde, do bairro da Saúde, aqui no Tatuapé, ele está perguntando como é que ele pode encontrar um profissional, né? Como é que a gente consegue encontrar profissionais qualificados e garantir segurança, né? Eu acho que essa pergunta é muito importante, porque sempre que a gente vai buscar um tratamento, uma ajuda, é importante a gente ter essa informação. Como é que a gente pode fazer isso? Respondendo aí para o Tiago. Olha, a microfisioterapia, ela só pode ser exercida, praticada por fisioterapeutas, né? O único profissional liberado para trabalhar com a microfisioterapia são os fisioterapeutas. No Brasil, existe o IBM, que é a única escola licenciada para o curso de microfisioterapia. Então, se você está falando com a pessoa e você não está sentindo, no próprio site do IBM, você tem como ver se ela está na lista das pessoas qualificadas para estarem prestando esse atendimento para você, né? E qualquer que seja o anúncio ou o vídeo que você veja da pessoa dizendo sessão baseada em microfisioterapia, isso não existe, né? Foge que é roubada. Então, não existe nenhuma técnica que seja baseada em microfisioterapia. Microfisioterapia online também não existe. A microfisioterapia, ela precisa do toque, né? Uma terapia manual. A gente identifica essas áreas fragilizadas através do toque sutil. Então, tudo isso já são indicativos que aquele não é um bom profissional. Mas, na dúvida, é só entrar no site do IBM, que é o Instituto Brasileiro de Microfisioterapia, e lá você tem a relação dos fisioterapeutas que podem aplicar microfisioterapia. Essa informação é super importante, né? Então, assim, até para quem está buscando, de repente, né, fazer uma formação, entender aonde buscar informação, para você, né, como esse ouvinte aqui que perguntou, né, como é que você busca um profissional, né? Às vezes tem uma indicação, geralmente a gente vai por indicação, mas quando não é por indicação, aí de repente na sua região, onde você mora, né, você saber como se informar da melhor forma, né? E eu tô pensando aqui, né, Carol, ao te ouvir, que a pessoa, quando ela busca também essa técnica, ela vai tendo ali uma melhoria geral, né? Então ela vai ter uma melhoria, vai assim, a emoção, se ela tá com dor, lembrando que se a pessoa tem uma dor também, pode ser emocional, ela vai tendo sim uma melhoria e vai até mudando a vibração dela, não vai, Carol? Vai, sem dúvida. Então, cada pessoa que chega para uma sessão de microfisioterapia, como eu falei, a gente está tratando o indivíduo. É claro que assim, a gente vai ouvir a queixa da pessoa, o que ela está trazendo, por que ela está procurando uma sessão de microfisioterapia, mas a gente vai avaliar em todas as sessões o corpo como um todo. Então, de repente, a gente é capaz de falar ali na sessão sintomas que ela está vivendo e que ela não falou na hora da anamnese, na hora da avaliação. Mas o corpo já está mostrando que tem ali uma situação que precisa ser olhada, que tem um bloqueio ali, um registro de alguma situação que está desencadeando sintomas. Então, a gente nunca vai olhar para o sintoma, a gente vai olhar para o indivíduo. A sessão da microfisioterapia, ela trata o indivíduo, e isso vai se refletir no corpo como um todo. Questões de dores físicas, alterações metabólicas, alterações hormonais, insônia, ansiedade, questões emocionais, ela se reflete em tudo. Que legal. E aí, principalmente, né, eu acho que tem, como você está falando que olha, né, para a causa, né, eu tenho escutado muitas mulheres falando da época da menopausa, né, que hoje se fala muito, né, hoje está se falando, né, eu não me lembro quando eu era criança ou adolescente, as pessoas falando tão abertamente, tão recorrente da menopausa, né, que é uma época que a mulher passa ali por muitas mudanças, né, Carol? Nessa época pode ajudar também?
Muito, muito. Como eu falei, a gente vai olhar para o organismo como um todo e qualquer alteração, mesmo que ela seja hormonal, a gente vai ajudar o corpo a entrar nesse reequilíbrio, nessa reorganização. Ele vai trabalhar de uma forma mais harmônica, né? Então, existem casos dentro da microfisioterapia que a mulher já estava tendo algum tipo de alteração menstrual e que depois da sessão a menstruação voltou a regular. Então, ela estava achando que ela estava entrando na menopausa e, na verdade, era só uma alteração hormonal que a micro ajudou naquele momento. E mesmo para quem já está nessa fase da menopausa, está sentindo sintomas exagerados, né, névoa mental, ou mesmo aqueles calorões, né, que as mulheres referem muito, dores, a microfisioterapia pode amenizar todos esses sintomas e ela conviver de uma forma mais tranquila com essa condição, né? Olha só, nossa, isso tenho certeza que muitas pessoas vão procurar, né, para olhar para esse, né, buscar essa ajuda, né, olhar para suas dores, para suas questões. E olha, Carol, você vê como passa rapidinho, gente. Acho que a gente vai ter que voltar. A gente vai ter que fazer mais um programa. Você vai ter que voltar. A gente faz mais um programa para falar sobre esse tema que é tão importante, né? E tem uma última pergunta aqui, né? O Carlos de São Caetano do Sul perguntando, né? Como que a microfisioterapia pode ajudar a diminuir a dor? Para nossa última pergunta, a gente está já nos 5 minutos finais aqui do nosso programa. Como é que pode ajudar? A dor, ela é um sintoma, né? Então, a microfisioterapia, como eu já falei, ela vai procurar a causa dessa dor. O que o corpo registrou que ele não soube se autorregular, não conseguiu se autorregular e está trazendo como consequência um sintoma de dor. Então, independente de onde esteja essa dor, a gente vai procurar no corpo como um todo aonde está essa fragilidade e dessa forma vai ajudar ele na diminuição da dor e até melhora total dessa dor. Ah, que bom. Então, a gente agradece muito, Caroline, a sua disponibilidade de vir aqui, né, esclarecer esse tema tão importante para a gente. Então, né, lembrando que você está aqui no Instituto também, no Instituto Evoluir, e deixando aí as suas considerações finais para quem está nos assistindo, nos escutando. Eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre essa técnica que realmente ajuda muito as pessoas, transforma as vidas mesmo, e é uma forma diferente da gente ouvir o corpo, né? Porque o corpo, ele sempre dá sinais, ele sempre mostra que tem alguma coisa errada, seja com dor, seja com uma limitação, então é uma forma diferente, mais uma ferramenta que a gente tem para ajudar na qualidade de vida das pessoas, na saúde. Que bom, obrigada, Carol. E a gente vai agradecendo a toda a equipe técnica que esteve aqui nos ajudando, Thaís e todos, né, que nos dão todo o suporte para que esse programa chegue até você com mais informação. Então, a gente agradece a oportunidade e se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Você acompanhou Um Novo Olhar.